né? Porque nos Estados Unidos se estabeleceu aí uma briga, né, para ver quem é o responsável pela derrota, né? E aqui, enquanto aqui no Brasil a esquerda não quer ver a vitória, né, dos talibãs, né, seria o primeiro caso em que há uma derrota sem vitoriosos, né? Então a imprensa, aí toda a imprensa internacional, toda a imprensa importante, os jornais representantes dos banqueiros, da grande burguesia norte-americana e internacional, reconheceram aí a gigantesca derrota da maior potência militar do mundo, né, que foi equiparada aí por muitos como sendo a mais importante derrota depois da guerra do Vietnã. Bom, e aí há um esforço, né, a briga se intensifica, Biden acusando o Trump e os seus antecessores, o Trump dizendo que o Biden deveria renunciar, né, por ser ele o responsável pelo fracasso, né, e o diário Prensa Latina fala que é como se fosse uma batata quente, em que um tenta jogar para o outro a responsabilidade. O fato é que toda essa situação evidencia que todos eles foram derrotados, né? É uma derrota de conjunto, né, do Partido Democrata e do Partido Republicano, de todos os setores da burguesia italiana, norte-americana e também de de todos os imperialistas em nível internacional, como é o caso do Reino Unido, que participou aí dos ataques, a própria Itália, que esteve envolvida em algum momento, Espanha, que enviou tropas para o Afeganistão, né? Mostrando aí o alcance espetacular desse acontecimento, né? Que enfraquece a principal força de repressão e de opressão dos trabalhadores em todo o mundo. Eu queria mostrar para vocês aqui, na reta final aqui do nosso programa, um trechinho de uma coluna muito interessante publicada hoje, né, no nosso Diário Causa Operária, uma coluna assinada pelo companheiro Afonso Teixeira, né, que é colunista do Diário Causa Operária. Depois você pode ter acesso aí para imprimir, para divulgar para os amigos, para reler, acessando causaoperaria.org.br, e o título da coluna é Por que não devemos temer o Talibã? Né? Na qual ele faz aí uma consideração sobre a vitória do grupo islâmico, o companheiro Afonso Teixeira. Eu vou ler porque a coluna é bem curtinha, mas é muito interessante. E eu chamo todos aí a acompanharem comigo e depois, se tiverem interesse, acessarem no causaoperaria.org.br, né, o porquê não devemos temer o Talibã. Bom, diz o companheiro Afonso, pode um grupo tão violento e atrasado como o Talibã fazer um governo melhor do que o de uma força, entre aspas, civilizada de ocupação? Hoje, diz ele, coloquei uma observação no grupo de direito sobre a tomada do poder no Afeganistão. Como eu me posiciono sempre a favor da autodeterminação dos povos, fui logo criticado. As críticas consistiam em coisas que as pessoas ouvem falar. Por exemplo, a educação das mulheres, uso da burca, amputação por roubos, apedrejamento, etc. Todavia, foi uma observação que me chamou mais a atenção. Teria havido, durante a ocupação norte-americana, um avanço na condição das mulheres. E esse é o assunto desse texto. Em primeiro lugar, diz o companheiro Afonso, e que fique bem claro, não houve avanço algum na condição das mulheres. A única coisa que os invasores fizeram foi matar mulheres. Mais de 100 mil pessoas perderam a vida durante a ocupação e o país foi totalmente desorganizado e saqueado. Está certo, liberou-se o uso da burca, que deixou de ser obrigatória. Mas essa liberação surtiu pouco efeito. As mulheres, em sua maioria, continuaram a usá-la. É uma tradição no país, bem anterior à invasão. Tampouco não é apenas usada no Afeganistão. É usada por grupos religiosos em vários países islâmicos e também em Israel, por algumas seitas. O uso é sempre obrigatório para os crentes. Por outro lado, não houve no país
praticamente nenhuma melhora nas condições de vida da população durante a ocupação. As taxas de educação continuaram baixas, a saúde foi privatizada, a mortalidade infantil é a maior do mundo hoje, a renda per capita é a 8ª menor do mundo, o analfabetismo é o 6º maior, a expectativa de vida de homens e mulheres é de 44 anos. O índice de desenvolvimento humano é maior apenas que o de 10 países da África e um da Ásia. O Iêmen, que por sinal está em guerra, que é o país da Ásia que tem um IDH menor que o do Afeganistão. A educação é a 16ª pior do mundo. Além disso, os Estados Unidos, como país ocupante, deveriam vacinar todo o povo afeganistão. Tinham a obrigação de fazê-lo, tanto por administrá-lo indiretamente, como por terem sido eles um dos desenvolvedores de vacinas. Não fizeram. Apenas 1,9% da população foi vacinada com uma dose. 0,56% foi totalmente vacinada. Outro argumento é que as mulheres puderam ir às escolas e, durante o regime talibã, não podiam. Na verdade, podiam ir para se alfabetizar apenas até os 10 anos de idade. Mas como será a educação no Afeganistão depois de 20 anos de ocupação? As mulheres podem ir à escola, mas poucas vão. As escolas no país são muito precárias. Os caminhos até elas, muito perigosos. Os pais não estimulam as filhas a irem estudar e muitos a proíbem. Mulher indo à escola no Afeganistão é motivo de piada para os homens. Quando passam na rua, são ridicularizadas. Nas estradas, são molestadas. Além do mais, muitas escolas não têm sequer edificação. As aulas são dadas em tendas ou no meio do mato. O índice de educação do país durante o regime do Talibã, prestem atenção, subiu em 5 anos, de 0,0125 para 0,226. Em 20 anos de ocupação dos Estados Unidos, subiu de 0,226 para 0,365. Ou seja, em 5 anos de Talibã, o índice subiu 80%. Em 20 anos de ocupação norte-americana, subiu apenas 60%. Diante desses dados, houve algum avanço no nível de vida da mulher? Nenhum. Algumas deixaram de usar a burca. Só isso. Em suma, a deposição do Talibã, considerada alguns como uma revolução, foi apenas uma revolução de vestuário. Está aí, as palavras do companheiro Afonso. Eu convido a todos aí a acessarem, a lerem as declarações, o texto, quem quiser imprimir, distribuir, compartilhar, né? Palavras bastante acertadas aí, e que vão contra aí a campanha falsa, né, feita na imprensa golpista. Se você liga a televisão agora, tem supostamente a maior preocupação da Globo, do imperialismo, com as mulheres afegãs, coisa que a gente não viu nos últimos 20 anos, quando o afegão estava ocupado pelos Estados Unidos.